Muito boa tarde, Brasil. Nesse tempo de crise financeira, né, que nós estamos vivendo, de desemprego quase que total, estamos com cerca de 13 milhões de brasileiros desempregados. Se a gente for contar aqueles que estão no subemprego, né, que é o famoso jeitinho brasileiro de se virar, você ultrapassa a casa dos 20 milhões, se fala em 23, 24 milhões. O governo de cofre vazio, né? Já sabendo que vai terminar um ano de 2017 com um rombo violento e por volta de 140 bilhões. Tentando se safar também, porque não quer parar de gastar, não faz o aperto do cinto, como a gente faz na casa da gente, né? Então ele tem que tomar dinheiro de algum jeito, ele tem que buscar dinheiro de algum jeito, né? E aí vem reforma trabalhista, aí vem reforma previdenciária e outras tantas reformas, e a gente não sabe mais onde a gente vai parar. Que bom que a gente conhece gente que milita na área, né? E que visualiza já há muitos e muitos anos, não estou querendo chamar de velho não, viu, mano velho, né? E conhece esse Brasil como ninguém. Eu estou recebendo no programa de hoje, e a gente vai mergulhar nesta área, um professor dos mais estimados nossos, professor Gilson Chagas. Para você ter uma ideia, ele é mestre em ciências empresariais, contabilidade, especialista em auditoria, bacharel em ciências contábeis. E fez, além disso, outros cursos de formação profissional. Ele tem curso de teologia, jornalismo, comunicação em rádio, é professor de ciências contábeis, gestão de título e trabalho de conclusão nos cursos da Faculdade de Processos, aqui do Distrito Federal. Exerce o magistério acadêmico em cursos de graduação e pós-graduação de diversas instituições universitárias nas regiões Norte e Nordeste e no Distrito Federal. Ele recebeu o prêmio Mérito Acadêmico concedido pelo Conselho Regional de Administração aqui do DF em 2009, como professor orientador dos formandos de administração em 2008 na Universidade de Brasília. E a medalha Mérito Contábil, professor Luiz Enéas da Costa, categoria Mérito Acadêmico, concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do DF, agora em 2016. Além disso tudo, ele é um bom falante, porque também é palestrante, comunicador, porque fez programa de rádio. Professor Gilson, seja bem-vindo, querido. Obrigado, boa tarde, Celso, boa tarde a todos. É um grande prazer retornar a esta emissora, essa rede, a Rede Gênesis, e este programa em particular, Diário Brasil. Tudo bem. E agora você pode somar boas novas também, novas, viu? Pronto, boas, né? São boas eu novas. Vi aqui, né, região Norte, Nordeste, nós estamos chegando lá boas completamente, novas, né? Essas são boas novas que você também está me dando, né? A boa notícia que... É verdade. As boas novas, está integrada, né, com a Rede Gênesis, isso é maravilha. Você tem prestado atenção nessas coisas que vão acontecendo aí, professor Gilson? Sim, a gente tem que O Temer tem que achar um jeito de o buraco, o rombo não ser tão grande. Mas tem rombo. Tem rombo, né? Grande, e é velho, é antigo. Você conhece isso desde... Parece que uma palestra que você faz, você fala de Cabral a Sérgio Moro, não é isso? Perfeitamente. Eu dou palestras sobre os aspectos históricos da corrupção no Brasil, do descobrimento à Lava Jato. Quer dizer, iniciou tudo lá na carta de Pero Vaz de Caminha, quando o autor da carta, né, o Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota, Cabral, ao finalizar a carta, lá no pós-subscrito, ele escreveu, ele fez um pedido ao rei para libertar um genro dele, chamado Jorge Osório, que estava degredado na ilha de São Tomé à época. O degredo, segundo a história, não, é claro que a carta não vai a detalhes, mas segundo a história, o degredo foi por motivo de roubo. Isso, mão leve. Então começamos muito mal, né? Muito bem mar, né? Certidão de nascimento Meu do Brasil. Deus do céu, né? De nascimento do Brasil já estávamos dessa forma, né? Um dos grandes tropeços do comércio hoje, né? E eu acho que do próprio governo, você devia mandar esses 3 livros lá pro governo, viu, mano velho?
né? Saraiva Eles estão precisando fazer contabilidade funcionar, viu? A Saraiva tem ido lá fazer negociações, levar não só os meus livros, mas os outros livros que ela publica. Qual dos dois aqui foi o primeiro? O amarelinho ou o verdinho? O primeiro foi o amarelinho. O amarelinho. Que não tinha, né, cor amarela. Contabilidade, fecha para mim aqui, o Mário, né? Contabilidade geral simplificada. Demonstração financeira após alterações na lei das SAs, né? Sociedades empresárias à luz do novo Código Civil. Esse foi o primeiro, então. Perfeito. Só que esse aí já está em terceira edição. O primeiro mesmo tinha outra cor, outra capa, que foi deste livro. E antes dele, eu havia lançado um livro de contabilidade também com o nome de O Princípio da Contabilidade, que eu lancei pela editora Vestcom. Isso... aquela que faz as apostilas e tudo mais. Perfeitamente, voltada mais para a área de concursos. E aí, anos depois, eu publiquei isto em primeira edição pela editora Senac, e a partir da segunda, já foi lançada pela editora Saraiva. E esse aqui, então, foi o segundinho, né? Desses três aqui, né? Nessa série aqui. Exato. Né? Contabilidade intermediária simplificada, com o estudo das formas de tributação de empresas, teoria e cálculos dos Simples Nacional, né? Lucro presumido e lucro real. Eu me lembro que da última vez que você esteve aqui, estávamos com um companheiro também da área de contabilidade, né? Exato. Nós falamos desse tal lucro presumido e lucro real. E continua valendo. E esse aqui é o filhinho mais novo, né? Esse é o mais recente. Lançamos agora, final do ano, destinado especificamente a concursos e o exame de suficiência, que é a prova dos 9, a prova de fogo, para o bacharelando em ciências contábeis ingressar na profissão de contador. Você me levou o livro já há uns 3 dias, né? Perfeito. Eu dei uma boa paginada nele, né? E ele realmente é didático, mas um didático gostoso. Eu vou usar um termo aqui que é muito lá do interior, né? Ele é um feijãozinho com arroz que todo mundo come com a misturinha, mano, velho. Você, né? E sai alimentado, né? Muito obrigado. Exatamente... Contabilidade simplificada para concursos e exame de suficiência. Exatamente, essa é a nossa proposta didática. Não temos a pretensão de esgotar o assunto, porque isso é impossível, o assunto ainda é esgotado. Até porque há muitas mudanças, né, mano? Mudanças com muita frequência. E agora, com essas mexidas que o governo está dando aí, por certeza, você já vai ter que fazer algumas emendas aqui, né? Todos os dias há alterações, quer dizer... com muita frequência alterações e, sobretudo, na área fiscal. As questões fiscais mudam muito, que o governo realmente interfere nisso, com muita os contadores, aqueles que estão em escritórios, ficam empolvorosos. Quando mexe na área fiscal, vai parar no bolso de quem? Do governo. Sim. Quando o governo joga de cima para baixo, o famoso imposto. Nossa, né? nós cidadãos, eu inclusive... Quando eu vou apresentar a aula de legislação tributária ou contabilidade tributária, que eu dou leciono isso na faculdade, ontem à noite, por exemplo, eu estava lecionando uma turma de legislação tributária, eu apresento o assunto, eu vou falar do Sistema Tributário Nacional, aí quando eu falo sujeito ativo, quem é o sujeito ativo? O governo, os órgãos fiscais, os órgãos públicos que têm a competência de emitir tributos, e cobrar tributos. E o sujeito passivo? Vocês gostariam de ser chamados assim, de sujeito passivo? É evidente que nem todos... gostam disso, né? Não gostam disso, nem todos. Mas eu digo, olha, são todos. Somos todos nós somos sujeitos passivos. Porque o sujeito passivo é justamente aquele cidadão que está obrigado a pagar tributos. Evidentemente... Por isso que o nome já diz, né? Imposto. Imposto é uma das espécies de tributos, mas nós temos, além do imposto, tem mais 4 espécies de tributos subdivididas em várias... Mas se um comerciante, se um empresário, se um pequeno empresário não tomar conta direitinho, por isso que há tanta falência, que é um tal de abrir porta e fechar porta muito rapidamente, professor? Esse é um dos fatores, A tributação é um dos fatores. É claro que existem outros componentes, como, por exemplo, a questão da gestão, o mercado em si, né? A fluência do produto dele e tal.
e até a experiência profissional dele, a competência, tem muitas coisas envolvidas nisso. Mas os tributos realmente fazem parte desse leque, né, vamos dizer, de complicadores. Porque às vezes não faz os cálculos direitinho, você acha que está ganhando dinheiro e está perdendo, né? Perfeitamente. Né? Quando chega a cobrança do fisco, você está danado, não sobra nem para o arroz com feijão. Perfeitamente. Né? Vamos falar um pouquinho de governo, né? Eu estava olhando lá, a comissão que trata da reforma trabalhista, que quer queira, quer não, está embutido nisso aqui, né? Porque não se vive sem o trabalhador, né? Ela debateu o trabalho temporário, a terceirização, que é bola da vez agora, e até estava o ministro do Trabalho. Coloca aí a matéria, por favor. Primeiro, o ministro reforçou o discurso do governo. Disse que a reforma trabalhista vai gerar emprego. Depois, garantiu que ela não vai diminuir direitos, inclusive ao defender o chamado negociado sobre o legislado, que é dar mais força aos acordos fechados diretamente entre patrões e empregados. A nossa proposta, ela não é o conceito do acordado sobre o legislado, não. Aquilo que está legislado está consolidado. O que nós estamos permitindo é que, através da convenção coletiva, o trabalhador possa escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir dos seus direitos. Reforçar esses acordos é um dos objetivos da reforma trabalhista, mas nem todos concordam com a medida. Oposição ao governo Temer, o presidente da Comissão de Trabalho pediu calma na análise das propostas de mudança. O que nós queremos é que a Câmara e o Senado discutam com tempo as mudanças na legislação trabalhista, de modo que nós não tenhamos nenhuma retirada de direitos dos trabalhadores e que não haja insegurança jurídica, porque na medida em que há um assodamento no encaminhamento por parte da Câmara dos Deputados, abre espaço para decisões como a decisão tomada ontem no Supremo Tribunal Federal, de questionamento, de pedido de informações, e isso vai produzir mais insegurança e mais instabilidade jurídica. Outro ponto debatido foi o trabalho temporário, aquele com contrato de até 6 meses e muito comum nessa época pré-Páscoa. Era esse o assunto do dia na comissão que discute a reforma trabalhista. O tema mais debatido acabou sendo a ampliação da terceirização. É sabido que os terceirizados recebem salários muito menores, em média 24% a 25%. Na minha categoria, na categoria bancária, os trabalhadores terceirizados não chegam a receber 30% do salário do bancário diretamente contratado. É uma situação, de fato, né, que precisa ser levada em consideração, porque a população como um todo precisa ter direito ao emprego. E é evidente que os excessos têm que ser contidos, o direito do trabalhador tem que ser preservado, o Estado tem que fazer a sua mediação para evitar o dano moral, mas é necessário também que nós enfrentemos um problema que existe aqui e no mundo inteiro, a especialização e a terceirização das atividades. Esse é um fato. A terceirização apavora, parece que todo mundo, professor Gilson. Por quê? Olha, é o seguinte, eu sempre vi serviço terceirizado, né? Nós todos sempre vimos serviços terceirizados. E empresas locadoras de mão de obra, isso aí sempre existiu. Agora, até aqui eles têm atuado nas áreas meio, né? E é evidente que aquilo que o deputado, o parlamentar estava falando, que realmente os salários são menores, sem dúvida. As pessoas que trabalham via terceirização recebe menos? Costumam receber menos, porque aí existe uma gama de pessoas aí no meio, tem a pessoa jurídica com todos os seus encargos, a pessoa jurídica que loca essa mão de obra, tem os encargos dela, tem o lucro da empresa, tem o salário do trabalhador, os encargos inerentes ao próprio salário, né, o próprio emprego dele, as contribuições patronais, o INSS, etc. E é evidente que aí tem alguma outra margem aí no meio que a gente não sabe exatamente onde vai ficar. Talvez né? É por isso que gostem tanto da terceirização, né? Existe uma margem aí. O meu amigo vai ser o apresentado aqui para ser o terceirizado aqui no pedaço. Né? O quanto custa isso, só Deus sabe, né? Só Deus sabe, exatamente. E onde ficam esses resíduos
Eu estava vendo uma matéria de um grupo de São Paulo, né? E a pesquisa foi feita exatamente na capital paulista. E ele apontava, e hoje, inclusive, um dos comentaristas da Folha de São Paulo faz um comentário sobre isso, não me recordo qual deles, mas dizendo, por exemplo, que o perigo da terceirização está no subemprego. O perigo da terceirização, pela falta de vigilância, pela falta de fiscalização, é que tem propiciado, por exemplo, contratação de trabalhadores num regime análogo à escravidão. Você vê esse pessoal que vem do Peru, Bolívia, para trabalhar nas confecções de São Paulo, eles são contratados, eles são basicamente terceirizados. E estão lá como não dão conta de pagar a vinda deles e não sobra nem para comer direito. Perfeito. Você, como o parlamentar também falou o seguinte, se o salário deles é bem inferior ao salário do servidor efetivo ou do funcionário efetivo, no caso das empresas de direito privado, sim. Se o salário do contratado, do terceirizado, é bem inferior, certamente, quer dizer, o próprio empregado lá já não está, do banco, da empresa que está contratando, já não está tão satisfeito com o seu salário, já faz reivindicações frequentes de melhoras, etc., de melhorias. E o terceirizado, que já entra em condições inferiores. E, como nós falamos, existe uma margem bem grande aí entre tributos e... Ele estava apontando, quer dizer, o dinheiro que entra para aquele que terceirizou, do total, 30% ficaria para o empregado. Pois é, isso realmente causa essa semelhança, esse regime próximo, essa proximidade entre o trabalho legal e o trabalho escravo, né? Agora, em alguns casos, é evidente que são casos... Dessas reformas todas que o governo está pretendendo aí, uma que está falando mais diretamente a todos nós, né? E que eu acho que está abalando a toda a população, é a reforma previdenciária, né? Perfeito. E o que eles dizem é que a Previdência está quebrada, né? Há um rombo enorme. Anteontem, o presidente Temer estava dizendo que se não for feita essa reforma, em 7 anos quebra o país. Lá dentro da comissão mesmo, que discute esse assunto, há um desencontro, mas estava um economista lá, o Márcio Postman, criticou que o financiamento da Previdência tenha como base principal o trabalhador. Quer dizer, nós somos mantenedores dela. Ela faz o social acontecer com o dinheiro do nosso bolso. Vamos, presta atenção no que eles falaram lá. Coloca aí, por favor. Na penúltima audiência da comissão, o economista Márcio Postman fez um histórico da evolução da Previdência no Brasil, mostrando que a partir da Constituição de 88, o modelo passou a contar com diferentes fontes de financiamento. Esse sistema de seguridade precisa de uma base de financiamento que não pode ser apenas e tão somente os segurados, os que trabalham, mas também outras formas que operam em outros países, como é o caso do europeu, por exemplo, mas não somente o europeu, que é através da tributação sobre o lucro, tributação sobre o faturamento das empresas, especialmente as empresas que têm cada vez menos trabalhadores por uma questão tecnológica, mas têm altos faturamentos. O relator da reforma, deputado Arthur Maia, passou pouco tempo na comissão esta semana e evitou falar com a imprensa. Ele não confirmou se o relatório final vai ser mesmo entregue na semana que vem, como tinha prometido. O presidente Michel Temer disse hoje que pontos polêmicos do texto que tramita na Câmara, como a aposentadoria de trabalhadores rurais e o benefício assistencial para pessoas com deficiência, ainda podem ser negociados. Ele afirmou que se a reforma não for feita agora, em 7 anos o país vai estar paralisado. E se não houver uma reformulação previdenciária, e aqui eu vou me deter um pouco neste ponto, que preciso muito da compreensão e do auxílio dos senhores, em 2024 nós só vamos ter verba pública para pagar servidores públicos e a Previdência. Não pense em investimento de nenhuma maneira, não pense em programas sociais de nenhuma maneira. Se não fizer, agora, daqui a 3 anos tem que fazer, porque senão, daqui a 7, nós paralisamos o país. Há necessidade real de uma reforma? Provavelmente sim. Todo sistema previdenciário de todos os países sofrem alterações ao longo dos anos e aperfeiçoamento, em prol do aperfeiçoamento, do aprimoramento. Agora,
não se pode, por exemplo, argumentar, levantar os argumentos que eles levantam de que a Previdência é responsável pelo rombo, quer dizer, que o rombo e a Previdência estão interligados. Isso não é bem assim, a história não é bem essa. A Previdência tem, primeiro, a Previdência não só é nutrida pela contribuição do próprio empregado. Certo. Existe a contribuição patronal também, que é bem maior até do que a contribuição do empregado, que é destinada à Previdência. Tem o lucro líquido das empresas sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, que é calculado em cima do lucro das empresas, nos regimes lucro real, lucro presumido, que também é destinado à Previdência Social. E ainda tem outros tributos que são da Seguridade Social. Que deveriam ir para a Previdência. Esses organismos, dentro desses organismos está a Previdência Social. A Seguridade Social é a saúde, a Previdência e a assistência social. Existem outros tributos que são destinados à Seguridade Social como um todo. A gente sabe que existem outros, que o buraco é mais embaixo, né? Que existem outras razões muito mais graves, mais profundas do rombo, para o rombo, né? Que o rombo existe, sempre existiu, Sim. não é desse governo, desde que a gente se entende como gente, né? Nós nos entendemos como gente, que esse rombo já existia. Mas a razão está bem localizada em outros pontos. Professor Gilson, nesses livros, por exemplo, de contabilidade do senhor, ensina, por exemplo, esses tipos de arrecadações que você acabou de dizer, que são vários e tudo mais, quer dizer, o cidadão fica por dentro totalmente do que é que deve ser feito? Estes livros, como nós trabalhamos com a contabilidade, nesse caso aí, a contabilidade geral, a contabilidade de custos e as provas do exame de suficiência, quer dizer, a resolução de provas do exame de suficiência, não tratamos especificamente disso. Já neste livro, Contabilidade Intermediária Simplificada, sim. Aqui estão nesse tipo de capa verde. Aqui estão os regimes tributários das empresas, a metodologia dos cálculos. É porque é muita coisa, né, mano, velho? Exatamente. E um apanhado de todo o sistema tributário nacional. Nós iniciamos... Você faz esse lançamento na quarta-feira, se eu não me engano? Faremos o lançamento dele na quarta-feira, na Faculdade de Processos. Essa é uma das razões pela qual nós estamos aqui. Lá na Processos em Taguatinga, né? Processos Campos 2, Águas Claras Taguatinga, ali no limiar. Ali é o lusco-fusco, né? Está entre um e outro, né? Eu estou aqui com o professor Gilson Chagas, lançando o livro Contabilidade Simplificada para concursos e exame de suficiência. Vai ser na quarta-feira, né? Faculdade de Processos ali em Águas Claras Taguatinga, né? Para quem não sabe, fica pertinho ali, exatamente do Pistão Sul ali, entre o Walmart e o Pistão Sul, né? Bem em frente tem o Uniceub também, um balão ali, você tem acesso a ambos. Né? Essa é que é a grande verdade. Vai ser 7h30 da noite? 7h30 da noite. Agora, eu falei dos quase tapas, né? Da Câmara, né? Vamos voltar ao assunto Previdência, até porque esse está mexendo com o povão, viu, professor? Só não tem beijos. Coloca aí a discussão lá na Câmara e depois o que está acontecendo no Senado também. O tema da reforma da Previdência vem provocando discussões e até xingamentos entre os parlamentares. Hoje, na comissão da reforma na Câmara, que contou com a presença do ministro da Fazenda, o relator da proposta, deputado Arthur Maia, disse que os ex-presidentes Dilma e Lula defenderam as mudanças na Previdência, mas não tiveram coragem de fazer por populismo. O deputado Arlindo Quinalha, do PT, pediu a palavra e aí começou o bate-boca. Porque se ele quer medir a nossa história, eu não devo um centavo para a Previdência, como ele defende como empresário caloteiro. Portanto, eu gostaria de propor... Vagabundo é você! Vagabundo é você! A discussão foi apartada pelo presidente da comissão, Carlos Marum. A sua palavra foi indevida e a resposta considero da mesma forma. Retiro as duas e continuamos como se isso não tivesse acontecido. No Senado, a briga é por cargos. O governo tenta conter a rebeldia de alguns parlamentares do PMDB que cobram do presidente Michel Temer mais participação. O Planalto estaria discutindo a recriação de ministérios para ganhar o apoio de senadores na reforma da Previdência.
O senador Renan Calheiros, líder do partido no Senado, teria recebido a oferta de comandar a pasta de portos. Ao Jornal da Cultura, por telefone, ele negou que irá indicar cargos, mas cobrou mais atenção do presidente, Michel Temer. Num processo legislativo, democrático, não ser ouvido. Que coalizão é essa? O problema é que os partidos da coalizão precisam conversar antes da tomada de decisão. Esse é que é o problema. Não é comigo, é com a bancada que eu represento. É inaceitável que um tema que vai afetar a vida de milhões de brasileiros seja resumido à troca de cargos ou de ministérios pela aprovação da reforma da Previdência. Diante de tanta resistência, o governo estuda mexer no texto original e manter a base de cálculo para conceder aposentadoria, que corresponde a 80% dos maiores salários de contribuição. Pela PEC enviada ao Congresso, o valor das aposentadorias sairia de uma média simples de todos os salários, o que achataria o benefício. Henrique Meirelles negou o recuo do governo, mas usou o tom mais conciliador. Não anunciamos o que estamos pensando a respeito ou o que estamos discutindo. No dia adequado, vamos reunir todos os dados, será tomada a decisão e será anunciada imediatamente. A verdade é o seguinte, do jeito que o governo quer não vai ser, mas também do jeito que alguns parlamentares almejam também não vai acontecer. Tem uma conta de chegar, né? Agora, que essa Previdência mexe com todo mundo e deve mexer também com essa área contábil aqui. Todos. A Previdência é o assunto que mais, neste momento, é o que mais interfere no ânimo do brasileiro, porque vai mexer com a vida de todas as famílias, né, praticamente. E a contabilidade, é claro, é parte disso, né? Ela sempre está às voltas com folha de pagamento, com tributos, e até orientar aposentadorias, caminhar. Enfim, a contabilidade é um suporte de tudo isso. Agora, o empresário hoje, né, do pequeno ao grande, ele ao contratar um empregado, ele está pagando simplesmente aquele salário, ou nesse jogo todinho aí, a coisa custa muito mais cara? Custa muito mais caro. Existem os famosos encargos que incidem sobre o salário, e se o assunto for, se ele estiver contratando diretamente o empregado, enfim... Via CLT, né? Via CLT, fica nisso, encargos e salário, o acordo entre eles. Agora, se estiver contratando a outras empresas, aí tem mais coisa, tem uma margem maior, que entra nesse meio campo aí, sabe Deus de que tamanho e para onde vai. Por que isso, hein? Por que se podemos facilitar, por que vamos complicar, professor? Coisas do Brasil e até da política, né? Da política em nível mundial, sempre aparecem essas coisas, essas barrigas, né? As bolhas, etc. Nas aulas que você dá lá no Processos, né? O pessoal questiona essas coisas? Muito. Que eu tenho impressão, porque a minha neta, por exemplo, conversando, né, tem um rapaz que é proprietário de uma redezinha de supermercado, né? Que está estudando na mesma sala dela, né? E aí dizendo, por que ele foi fazer isso? Porque ele fica completamente perdido com essas questões aqui, ó, de tributos e outras cositas mais, né? E que poderia levar à falência a própria empresa dele. Sem dúvida. Dentro do meio acadêmico, tudo que acontece no mundo passa por dentro do meio acadêmico. Quer dizer, esses temas são muito debatidos, com propriedade ou sem propriedade, mas para isso, para equalizar essas questões e até tirar dúvidas, as universidades promovem frequentemente certos seminários, promovem jornadas acadêmicas e trazem palestrantes e autoridades da área, das diversas áreas públicas, inclusive, para explicar determinados pontos que estão sendo debatidos. E a Previdência não foge à regra. Nesse momento, o assunto do momento é ela, e lá da universidade é uma efervescência total também, entre alunos, professores e nos eventos que mexe com a vida de todo mundo. Que mexe com a vida de todo mundo. Todo mundo tem alguém ou algum aposentado na família ou alguém tentando, que ainda está na expectativa de se aposentar, né? Vários que estão nessa expectativa de se aposentar. E mesmo os aposentados também têm os seus que estão, os seus amigos, seus parentes,
que estão também nessa expectativa, estão trabalhando para chegar em um determinado lugar, num certo dia. A grande verdade é o seguinte, tudo vem do rombo governamental, né? Perfeito. Tudo vem do rombo governamental. O governo não dá conta de arrecadar ou até arrecada o que seria suficiente, mas como o dinheiro vaza por entre os dedos e vai ralo abaixo, né? O cofre tem que ser preenchido e mais uma vez, e aí vem essas famosas reformas, né? Eu estava vendo, por exemplo, que na quarta-feira foram anunciadas medidas para cobrir o rombo adicional, né? Ou seja, acima daquele necessário. Se falava em 130, já estavam falando em 180, 190, né, bilhões. E o próprio ministro da Fazenda estava lá no Congresso defendendo o lado do governo. Coloque aí para a gente fazer um comentário em cima disso. Para cumprir o déficit já aprovado de 139 bilhões de reais, o governo vai ter que cortar gastos. A maior parte vai vir dos investimentos públicos, 42 bilhões de reais que vão deixar de entrar na economia. Entre os principais atingidos estão as emendas parlamentares, despesas de ministérios e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. É uma decisão importante na medida em que decidiu-se não fazer simplesmente aumento de impostos ou tributos, porque julgamos, como temos avaliado outras vezes, que isso seria prejudicial à retomada do crescimento econômico, e, em última análise, que é o que vai permitir a recuperação não só da atividade, mas a recuperação, inclusive, da arrecadação federal, da arrecadação dos estados, da arrecadação dos municípios, além da criação de emprego. No entanto, esses mais de 40 bilhões não foram suficientes para atingir a meta fiscal. O governo ainda espera receber 10 bilhões de reais de hidrelétricas que estavam concedidas e que agora voltam para a União, e mais 8 de processos judiciais. E para fechar a conta, aumento de tributos. A principal medida veio do fim da desoneração da folha de pagamento em alguns setores. Atualmente, as empresas pagam entre 2% a 4,5% do faturamento bruto de impostos. Com a exclusão do benefício, podem recolher até 20%. Quase 5 bilhões de reais a mais na receita do governo. Apenas os setores de transporte terrestre de passageiros, construção civil e de comunicação vão manter o desconto. Outra proposta é acabar com a isenção do IOF, Imposto sobre Operação Financeira, para operações de crédito nas cooperativas. Todas essas medidas são para cobrir um rombo de 58 bilhões de reais, justamente o valor que falta para cumprir a meta. Isso porque a arrecadação prevista para 2017 caiu, assim como a expectativa de crescimento da economia. No final do ano passado, a equipe econômica previu um crescimento de 1,6%, mas este mês foi reajustada para 0,5%. 58 bilhões de rombo acima do rombo previsto. E aí vem essa famosa aí, que esse nome desoneração. O que é isso? A desoneração é o seguinte: nos governos anteriores, alguns segmentos empresariais foram liberados de pagar a contribuição patronal sobre a folha de pagamento dos empregados. Em troca, eles pagariam um percentual sobre o faturamento. Quer dizer, trocariam a contribuição patronal por um percentual do faturamento. Iam pagar proporcionalmente a sua, vamos dizer assim, a sua renda bruta. Porém, na realidade não é bruta, sempre tem os descontos, os abatimentos, claro, a receita líquida. Agora, esse governo atual está achando, percebeu que isso estaria criando estava diminuindo muito a arrecadação do governo, que está criando um buraco para eles, e que eles estão extinguindo a desoneração para para vários segmentos que eram antes beneficiados pela desoneração, e retornando àquela condição antiga de contribuir com a contribuição... Pelo que produziu realmente e vendeu. Aí a contribuição patronal, que é em cima do salário dos empregados. Eles estão voltando à contribuição patronal. Mais uma vez. Devem voltar para a contribuição patronal em cima do salário dos empregados. Em cima do que o patrão paga aos empregados. Exatamente.
que normalmente é 20%. Foi por isso, então, que eu vi, por exemplo, um comentário hoje de um empresário dizendo que isso, a tendência seria aumentar o desemprego, porque ele vai ter que tirar de algum lugar para poder fechar a conta no azul. Certamente essas empresas, esses segmentos empresariais que estavam sendo desonerados, na verdade a desoneração é apenas um eufemismo, né? Eles não estão totalmente desonerados. Com o ônus reduzido, né? Estavam contribuindo em cima do faturamento e não dos empregos, dos salários. Certamente eles vão ter que refazer seus cálculos, né? Rearrumar a casa, readequar seus métodos de administração para poder retomar a vida normal. Né? Sabe qual é a impressão que eu tenho às vezes? É que o governo está mais perdido que segue em tiroteio. Você entendeu? Ele não consegue dar números exatos. Né? Os próprios números oficiais dele são contrariados dentro do próprio governo. Você veja, por exemplo, o IPEA, acho que anteontem ou ontem, foi ontem, se eu não me engano, né? Trouxe números, né? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou projeções para a economia com números muito mais otimistas do que os números do próprio governo. É um negócio impressionante, gente. E o IPEA é constituído por pessoas qualificadas na área dessa Só área. Tem gente bamba lá, mano, velho. Eles sabem fazer. O Marcelo, que está na Previdência atualmente, é oriundo do IPEA. Né? Ele está fazendo os números acontecer lá. Coloque esses dados do IPEA aí, por favor. Na projeção feita pelos técnicos do IPEA, hoje o Brasil vai terminar 2017 com um crescimento de 0,7%. Uma estimativa superior até mesmo do próprio governo, que espera que este ano o país cresça 0,5%. Já em relação à inflação, a projeção do IPEA também é otimista. Enquanto o governo federal calcula que o índice de preços ao consumidor amplo fica em 4,3%, os analistas do IPEA calculam que o IPCA será de 3,9%. Média muito abaixo da meta estabelecida de inflação para o governo este ano, que é de 4,5%. Os analistas do Instituto também ressaltam que se o cenário político-econômico não mudar, em 2018, o Brasil terá um crescimento ainda maior, de 3,4%, com uma inflação controlada de 4,5%. Números completamente diferentes daqueles apontados pelo próprio governo. Perfeito. Só que eu suponho o seguinte, o IPEA, como é formado por profissionais muito qualificados, tecnicamente qualificados, eles estão fazendo projeções em cima dos números que eles possuem, de números reais. Mas eles não estão, claro que é entre eles e o governo, o executivo propriamente dito, existe a questão política, né? A administração, a flexibilidade da administração política. E aí os erros, alguns desvios que a gente sabe que existem, enfim, a má gestão do dinheiro, fatores com os quais o IPEA não tem nada, né, a ver, né? Quer dizer, muito pelo contrário. Ele pressupõe que as coisas estejam andando direitinho, né? E faz a sua contabilidade, né? Já que estou falando com um contabilista aqui. Economia, né? Contabilidade e economia fazem dentro dos parâmetros técnicos que essas atividades têm. Mas eles não podem prever os desvios políticos. Uma febre que está começando a acontecer, e principalmente agora nessas empresas estatais e tudo mais, é o tal do PDV, né? Que é o pessoal fala, é o plano de demissão voluntário, né? Eu me recordo de muito tempo atrás que um grupo, inclusive alguns conhecidos meus, todos que entraram nessa história quebraram. Né? Acharam que iam se dar bem. Agora, por exemplo, o Banco do Brasil acabou de fazer, teve 9 mil, né, funcionários que aceitaram, né? Os Correios estão fazendo a mesma coisa. O Correio também já mostrou que está quebrado, tanto é que deve ser vendido, né? Vão passar ele para iniciativa privada e outros mais. Eu queria saber de ti exatamente o seguinte: esse negócio aí não é meio capenga pro lado do funcionário? Bota um negócio do PDV pra gente entender, e aí eu quero o comentário do professor Gilson.
Muitos funcionários continuam a trabalhar mesmo depois de aposentados para complementar a renda. Pensando nisso, várias empresas estatais estão oferecendo benefícios para os empregados pedirem demissão, o chamado plano de desligamento voluntário. É o caso de Normando, que trabalhou nos Correios desde 1977 e depois de aposentado aderiu ao PDV da empresa. Eu vou receber meu salário bruto durante 8 anos. 35%, corrigido todo ano, e não vou pagar imposto sobre esse valor que eu vou receber todo mês. E outra coisa que me atraiu foi o plano de saúde que para mim, o resto da minha vida e para minha família. Mais de 20 mil funcionários já aderiram a esses planos desde o ano passado. Na Petrobras, 11.700 funcionários aderiram ao plano. No Banco do Brasil, 9.400 participaram. Na Infraero, 2.600 funcionários. E nos Correios foram quase 5.500. As empresas têm que avaliar os seus custos. E dentro dos seus custos também tem os custos de mão de obra, e isso inserido num contexto de mercado. Tem que ver a evolução do mercado que elas atuam, tem que ver a tecnologia com que elas atuam e avaliar se aquele quadro funcional precisa ser maior ou menor. Cada empresa avalia os benefícios que vai oferecer aos empregados e quantos podem pedir a demissão. Na maioria dos casos, entre eles o do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, não está prevista a reposição dos funcionários. Uma das exceções é o PDV dos Correios, que pode repor até 25% do total de desligamentos. O vice-presidente de Gestão de Recursos Humanos dos Correios disse que a meta da empresa, que conta com 115 mil funcionários, era de 8.200 desligamentos. O que nós gastamos com o pessoal aqui nos Correios é em torno de 65% do valor da receita que a gente arrecada. Então o peso da folha está muito grande, então a gente precisa de haver uma redução em torno de 10%. Essa tal de demissão voluntária aí? A demissão voluntária, o PDV, o Programa de Demissão Voluntária, é recorrente em várias empresas brasileiras, no Banco do Brasil particularmente. Eu vivi essa realidade lá nos anos 90. Você era funcionário do banco? Eu era funcionário do Banco do Brasil, fui funcionário do Banco do Brasil 22 anos. Sim. E dos governos Collor e Fernando Henrique, isso era um fantasma que circulava lá pelo do Banco do Brasil. Eles vinham os planos com tentadores, com ofertas grandes, com certos incentivos, né? Incentivos como o funcionário ali estava mencionando e tal, que isso não paga imposto, vê um montante ali desenhado, e seduzia uma boa parte do funcionalismo, do quadro, né? Uhum. Porém, a realidade lá na frente não era a mesma, não era essa, né? Você recebia, o cidadão aceitava o plano, recebia um dinheirão, não, com isso eu vou botar um comércio tal, ou reforçar um comércio que ele já tivesse, né? Só que na prática a teoria é outra, né? Quando você chega lá, eles não tinham know-how na área empresarial, nós entramos no Banco do Brasil em plena tenra juventude, né? 22 anos de idade, nós aprendemos a fazer isso. Trabalhar ali e aprender outras coisas, mas não éramos empresários vocacionados. Não tínhamos esse know-how de empresário. Então, quem aceitou o plano, com pouquíssimas exceções, se deu mal. Um amigo meu saiu exatamente do mesmo banco que você citou aí, do Brasil, né? Meteu a cara em empresa e quebrou literalmente. Ele ficou com a mão na frente e a outra atrás. Eu não aceitei, eu me lembro que eu fui instado por muita gente para aceitar a proposta de demissão voluntária, eu não aceitei. Eu digo, não, eu vou fazer concurso e no momento em que eu estiver aprovado em alguma coisa, já assegurada a minha saída, eu vou sair pela porta da frente. E assim fiz. Eu passei no concurso de auditor fiscal na época, e aí deixei o banco sorrindo, né? Mas, claro. Mas não entrei nessa aventura. Muita gente entrou e quebrou a cara. Eu também vi isso. Para a gente arrematar, professor Gilson, lembrando mais uma vez, você está lançando nesta série aqui, né, de livros de contabilidade, né? O filhinho mais novo, que é esse aqui, né?
que é destinado para concurseiros e exame de suficiência, não é isso? Sim. Né? Você vai fazer isso quarta-feira, agora próxima, Faculdade... Processos, Águas Claras, Brasília, né? O campus 2 da Faculdade de Processo, a partir das 19h30, quarta-feira, dia 5. Repetindo, que eu já falei no bloco anterior, a presença de autoridades, lideranças da classe contábil, professores, estudantes e o pessoal da comunicação também já está convidado a participar do evento, né? Realmente muito gostoso, né? Para o papai do livro, então, deve ser maravilhoso, né? Ver o filhinho sendo lançado ali. Bom demais. É chegada mesmo, realmente. Bom vê-lo. Bom estar com o senhor aqui, viu? Sucesso no empreendimento. Eu estou olhando aqui, na Saraiva se acha esse livro, então... Nós estamos falando para o Brasil inteiro. Ele está em todo o Brasil, em livrarias Saraiva, mas se eles não estiverem em alguma livraria física próxima à sua casa, é só entrar nos portais, né, da própria Saraiva. Que chega lá. Hoje ela manda. Hoje a Saraiva, eu compro o livro dela direto. E de vários outros... ela manda entregar em casa. Como você fez comigo. Foi lá e levou o livro lá em casa. Entrega em casa e eles ainda dão desconto. Tá bem, querido. Né? Sucesso. Eu agradeço. Grande sucesso, né? Não perca a oportunidade, então. Quarta-feira, lá na Processos, né? Saiu do Pistão Sul entrando para Águas Claras. Do lado direito está ali o CEUB, e tem aquele balão ali, você já olha e vê a Processos do lado de cá. Ninguém erra ali, não. Essa aqui é a grande verdade. Tá, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter participado conosco aqui. Obrigado pela sua atenção também. Bom final de semana. Eu que agradeço e...